Oi pessoal, a gente é do canal História ou Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Eu sou o Gladson. E o tema dessa semana é a independência do Haiti. Vem com a gente. Bom, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, tem que fazer o quê? Curtir. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações, senão sai vídeo novo, você não fica sabendo. E claro, compartilhar com os amigos, compartilha no Zap, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram. Dá pra compartilhar no Instagram? Oh, claro, de todos os lugares. Enfim, todos os lugares. Vamos começar. Então, o tema de hoje é a revolução, a independência, né, do Haiti. Que é um tema pouco estudado, na verdade, assim, né? Ele Pouca coisa em português. Ele tem pouca coisa em português, a historiografia aqui no Brasil nunca se preocupou muito. Sim. Possivelmente uma meia página nos livros didáticos. Cara, quando muito é uma página, isso é verdade, porque né, a gente que está em sala de aula, a gente sempre vê. Então é um assunto muito interessante, muito importante, né, para vários outros aspectos da história. Mas assim, é fácil explicar esse desconhecimento pelo fato de que ela tem algo ali, né, de ser uma revolução negra, que esse preconceito, ainda mais do século... Se apagar, né? Do século essa XIX. exclusão, né? Exato, com certeza. Isso é verdade. Bom, mas aqui nesse canal, é um canal que a gente, né, traz à luz sempre os excluídos, as minorias e tudo aquilo que ninguém quer mostrar. Então a gente vai sim falar sobre a revolução no Haiti, pessoal, a independência do Haiti. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente só começar situando, né? O Haiti, nos últimos tempos, ele tem aparecido bastante na mídia, Sim. né? O Haiti atual, né? O Haiti atualmente. O Haiti, ele desperta todos os preconceitos possíveis e imagináveis nas pessoas. Eu já conheci muita gente que jurava de pé junto que o Haiti ficava na África. Ah, é verdade. Porque Nossa, são negros, é muito comum. logo são africanos. É verdade. Em sala de aula, quando a gente vai trabalhar esse tema, sempre nos conhecimentos prévios aparece isso. Exato. Então, para quem está meio perdido aí na vida e fugiu da aula de geografia, o Haiti é uma ilha. A gente vai pôr o mapa aqui para vocês verem onde é. Próximo ali de Cuba, próximo dos Estados Unidos, da bem República próximo Dominicana, ali, da né? Flórida e tal. E ele é uma ilha, ele é meia ilha, na verdade, ele é né? muito pequenininho. Ele se divide com a República Dominicana, né? Metade da ilha é a República Dominicana, metade da ilha é o Haiti. E o Haiti sofre, a grande lembrança que a gente tem aqui do Brasil é a questão do terremoto que aconteceu lá em 2010, que foi um negócio absurdo, né? Escala 7, né? Nível 7 da escala Richter lá, e que devastou o país. Isso, 70, 80% dos prédios caíram. Sim. Então, a cada 10 prédios, 7 estavam no chão. Então, o país virou um desastre completo, assim, sem condições mínimas. É por isso, né, em grande parte, que a gente tem um grande não, né, porque essa reaçada gosta de hipervalorizar as migrações, mas nem é tanto assim. Sim. Mas a gente está recebendo um número considerável de haitianos. Bem-vindos, haitianos. Exatamente, né, tendo em vista a desgraceira que tomou conta do Haiti. A gente tem aqui no Brasil, chegou aqui pra gente, né, o terremoto do Haiti, principalmente pela morte da Zilda Arnes, né, criadora da Pastoral da Infância, né, e que a gente acabou tomando contato com o Haiti muito por causa desse acontecimento. Sim. Mas o Haiti é mais que isso, é isso que a gente vai ver no vídeo. Exatamente. Bom, então, posto isso, né, vamos primeiro entender essa questão da colonização do Haiti, né? Então, inicialmente foi uma colonização espanhola e assim como em outros lugares, né, o que os espanhóis fizeram lá? Detonaram, né, gente? Sim. A barbárie, né? A população indígena da ilha foi exterminada praticamente exterminada. Chegava a ter quase, algumas contas apontam a 1 milhão de nativos, foi reduzido a 15 mil, 20 mil, uma coisa medonha, assim, assustadora, né? Então, por meio de trabalho escravo, as doenças, enfim, né? Uma série de coisas que levou praticamente ao extermínio dos povos nativos que viviam naquela região. E aí, no século XVII, vai ter uma disputa ali entre a França e a Espanha, e a França, acho que a partir de 1697, uma coisa assim, não me recordo, século XVII. A França vai dominar essa região, né? Então passa a ser, uma boa parte dessa região passa a ser de domínio francês. E a partir daí, então,
essa ilha, e aí por isso que a gente, né, uma coisa lembra a outra, como eles tinham praticamente exterminado todos os indígenas, o que os franceses vão fazer? Vão trazer africanos, então, para trabalhar na lavoura, né, vão fazer grandes plantations, e aí rapidamente essa ilha vai se tornar uma ilha extremamente importante, extremamente lucrativa. De produtor de cana-de-açúcar. Exatamente. Mas aí que tá, não só cana-de-açúcar. Fumo, vários... rum, né, fungo, rum. Vão ter outras plantas, como por exemplo, anis. Anis, é verdade. Mas o forte foi o açúcar, né? Sim, e também além do açúcar, sim, o forte foi o açúcar, mas além do açúcar, outro produto que eles vendiam para o mundo todo era o café. É mesmo. Né? Eles foram os primeiros países na América a ser grandes produtores de café. Verdade. E, inclusive, né, a produção de açúcar rivalizava com o Brasil, né? Sim. Tanto é que o Brasil perdeu muita venda de açúcar. Nesse momento, por conta das Antilhas, né? Exato, toda essa região. Não só, né? Cuba também, mas teve um momento, né, em que Santo Domingo foi a maior produtora. A maior produtora de açúcar. Produzia mais do que Cuba, Brasil e Estados Unidos juntos. Exato. Né? Então, era uma região muito lucrativa para os franceses. Né? E é bizarro pensar isso pelo tamanho da ilha, né? Sim. A ilha é muito, muito pequena. Pois mas aí, mas aí faz pensar nas condições, né? Sim. Porque basicamente, então, toda a ilha era ocupada por mão de obra escrava, voltada a esse trabalho, né? De exploração mesmo. Então, se chegou a ter quase 500 mil africanos, né? E brancos tinha 50 mil. O cálculo, né, dos estudiosos é que 90% do país era formado, então, por negros, seja ele cativos, que era a grande maioria, mas também tinha negros libertos, né? Claro, e aí isso faz pensar também nas condições de trabalho, né? Em como a escravidão nesse país foi, assim, de uma violência extrema e absurda, né? Para os caras produzirem uma quantidade tão grande e tão intensamente, né? O Haiti já foi chamado por alguns autores de jacobinos negros, né? Exatamente porque o Haiti não só isso, né? A gente pode limitar a independência do Haiti a esse ponto, mas ele é muito influenciado pelo iluminismo e pelos desdobramentos da Revolução Francesa. Né? Então, como a Revolução Francesa vai tomar conta, né, de todas as conversas possíveis e imagináveis entre os franceses, o Haiti, como colônia francesa, também vai ser contaminado pelas ideias iluministas, pelos debates que estavam acontecendo dentro da França, né? Tanto que, nas idas e vindas da Revolução Francesa, o debate sobre o que fazemos com os nossos escravos nas colônias estava em debate. Presente. Porque, né, o mote da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade, esbarrava nesse ponto. Falava, beleza, liberdade, igualdade e aqueles escravos que a gente faz o quê? Né? Então, durante muito tempo foi muito debatido isso. Sim. Quando os jacobinos assumem o poder da Revolução, se bate o martelo e se promove a abolição da escravidão em todas as colônias. Só que, assim, quando caem os jacobinos, também cai essa proibição. Sim. E volta a ser... Não, volta a todo mundo ser escravo. Só que aí já era tarde. Exato. É bom lembrar, né, que as condições da população escravizada no Haiti, né, que vai ser o grande mote da Revolução. Só que, claro, que o que contribui para isso é essas ideias, né? Como você falou. Então, assim, a Revolução começa em 1791, né? Claro que antes sempre houveram revoltas, sempre houveram, né, lutas, sempre houveram resistência. Mas em 1791, começa a Revolução em si, né? Que é o primeiro... Você começa uma série de confrontos e conflitos, e quando vê, se torna uma revolução mesmo, né? Sai do controle né, dos franceses que moravam lá, e a população negra, né, vai começar a queimar casas, queimar fazendas, a matar os brancos, né? Isso em 91. Eles tinham uma frase, né? Morte aos brancos. Sim, foi extremamente violenta. Assim. O mal era o homem branco. Sim. Né? E não Para você melhorar de vida, você precisava tirar. Porque todo mundo que explora a gente, que acabou com a nossa vida, são os brancos. Exato. Então, para a gente ter uma vida melhor, ele tem que tirar esses caras daqui. Ou vivos ou mortos. Exato. E isso começa a Revolução em 91, então já 2 anos após a Revolução Francesa. E claro que eles vão ser influenciados por essas ideias, né? Sim. Só que sim, não é só isso, porque a gente tem que pensar, por exemplo, mas os africanos eles eram todos iguais? Não eram, né? Mas o que deu então a eles essa unidade, né? Por que todos os africanos, mesmo sendo diferentes uns dos outros, eles vão criar uma certa identidade, né? Primeiro que é a luta contra a escravidão,
né? Você tem essa questão de se livrar desses senhores, né? E claro que tem outra coisa, questões culturais por trás, como a religião, por exemplo, né? As pessoas no Haiti, eles são muito adeptos de uma religião africana, né? Que foi, obviamente, levada ao Haiti, que é o que a gente chama de voodoo, né? E essa religião, ela tem um senso, né, de unidade familiar, e isso foi muito importante para a unidade daquelas pessoas, né? Naquele momento em que eles estavam lutando contra, né, os seus algozes, que eram os franceses, os donos das fazendas. Era, né? Mais um elo, né? Era algo, isso, exatamente, mais uma coisa que ligava eles. E outra coisa que ligava eles também, e é bom falar, é a questão da língua, né? Porque o Haiti tem uma língua que surgiu lá, que é o criole, assim que se pronuncia, né? E é uma língua que é uma mistura de diversas línguas, né? Mistura um francês, mistura o africano, mistura o espanhol, e surge essa língua que é falada até hoje, né? E também dá um senso de unidade àqueles escravizados que lá estavam, né? E aí eles vão ter também, né, a questão de uma liderança. Isso. Que vai ser o Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Que ele não é o primeiro líder, né? Exato. Não foi o primeiro, mas foi um dos mais relevantes, assim, sim, né? E ele tem uma característica interessante, porque ele era, quando ele foi escravo, ele teve acesso a oportunidades, né, diferentes de outros escravos. Então ele foi alfabetizado, ele sabia o francês tradicional, oficial, digamos assim, né? Ele teve acesso à gestão, a finanças, ele sabia como lidar com isso. Então ele tinha predicados e características que vai facilitar ele nesse momento de liderança, né? E isso mostra como é complexo o universo da escravidão. Você tem um escravo que tem todo esse conhecimento, que tem uma inserção completamente diferente, que não é uma massa uniforme trabalhando na lavoura, né? A escravidão é um negócio muito complexo. Aliás, e ele é um exemplo disso. Assistam o nosso vídeo, para quem não viu, sobre resistência escrava, que a gente aborda um pouquinho, né, sobre essa complexidade do que é ser escravo. A gente fala do contexto brasileiro, mas vale também, exato. Da América. Que era uma lógica comum, né? Esse universo atlântico compartilhava de algumas práticas. Assim. Vai ser o que vai ocupar boas partes da historiografia sobre o Haiti, é o trecho sobre o domínio do Louverture, né? Sim. Que ele vai liderar o grosso dessa revolta, né? E tanto que ele vai ser capturado e vai ser levado pelas tropas francesas e vai ser levado para a França. Então isso é emblemático. Ele morre, né? Isso é emblemático, né? Poderia ser feito tudo ali no Haiti. Sim. Mas é uma ideia de... Porque a independência do Haiti, ela passa uma mensagem para o mundo. Sim. Fala, os negros tomaram o poder. Então isso passa a ser refletido, né? Faz parte dos debates, da reflexão de todo mundo. Então a ideia de levar ele para a França para fazer um julgamento e executar aquela ele morte clássica, morte exemplar, sim, né? Que você gostavam tanto de fazer. E acho que para dar uma satisfação para lá também, para a França. Claro, para mostrar, estamos tá resolvido. Exato, estamos trabalhando aqui, pessoal. Vale lembrar, né, que isso já foi durante o governo de Napoleão, né? Isso. Porque o Napoleão, ele vai tentar retomar a ilha, né, que estava sob o domínio dos negros, né, que eles tinham matado, né, toda a população branca tinha sido eliminada, né, pelos negros, e Napoleão vai mandar 40 mil soldados, né, e vai ser derrotado, né, quer dizer, o exército... Só, pessoal, Napoleão perdeu. E lembrando que até então Napoleão não tinha perdido nenhum conflito. Ainda nesse momento não, né? Napoleão era imbatível, assim. E isso alimentou todo o imaginário sobre o Haiti. É verdade. Pô, os caras derrubaram Napoleão. Meu. Né? Então as tropas de Napoleão foram vencidas por um monte de escravos. Então isso para a elite, né, para a aristocracia europeia, isso foi absurdo. Não, e para a aristocracia da galera que vivia na América foi um absurdo, né? Tipo, porque isso foi um choque, né? Mas de qualquer maneira, né, o Napoleão perde, porém consegue capturar. Né, levar ele até a França. Só que a revolução não acaba por causa disso, né? Outros líderes passam a liderar então a Revolução, né? E em 1804, né? Dia 1º de janeiro, né? Isso. Eles se declaram realmente independentes porque também a França, a partir dali, não tenta mais retomar, né? Alguns anos depois ela vai aceitar, né? Acho que 21 anos depois, vai demorar legalmente. Pra caramba. E aí tem uma outra questão importante, né? Quer dizer, por que o Haiti, né, se torna um país tão problemático já desde aquele momento, né? É porque nenhuma nação, né, da região, a princípio vai
apoiar aquilo. Ele sofre meio que um boicote, né, gente? Total. É um boicote financeiro, político, econômico, enfim. A existência do Haiti é um tapa na cara em muita gente. Sim. Ele é um tapa na cara dos iluministas que estavam brigando por liberdade, igualdade. Não, pra vocês não. Ele é um tapa na cara dos Estados Unidos, Sim. que tinha acabado de fazer a independência também, Mas pouco tempo também antes. não tinha se preocupado com essa Mas escravidão, também falou, não, né? vocês a gente não reconhece, não, que a independência de vocês não é o que a gente queria. Ele é um tapa na cara todos os processos de independência vão vir depois, né? Ele é um tapa na cara de muita gente, né? Então... Ele é algo realmente revolucionário. Exato. Né? Porque, inusitado, inesperado. Né? porque todo mundo... Porque havia uma ideia de que, como eles são africanos os mais diversos, eles são incapazes de se organizar. Foi simplesmente o contrário, né? Eles conseguiram se organizar, né? E fazer a revolução e se tornar livres, né? Agora, ao mesmo tempo, isso vai gerar esse desconforto que vai também fazer com que eles fiquem isolados. Exato. E isso, né, gente, por isso que a gente sempre insiste, nós, professores de história, né, a importância do passado, a importância de estudar história, né, porque pra gente entender por que hoje o Haiti é um país tão carente, né, tão pobre, que tem problemas ainda tão elementares, assim, isso tem tudo a ver com esse passado, onde eles vão fazer essa revolução genial, mas ao mesmo tempo eles vão sofrer boicotes, eles vão sofrer uma série de retaliações que vai interferir no seu processo econômico, cultural, social, né, e que vem até hoje. Então a gente não tem como pensar no presente de um país sem a gente olhar para o passado, né. Tá. De novo. 1, 2, 3 e... esse medo, não medo, é o medo, né? É o medo que todo mundo que tinha escravo passou a não dormir direito à noite depois que aconteceu a independência do Haiti. Porque até ganhou um nome, né? No Brasil, por exemplo, foi chamado de haitianismo, que era esse pavor que os donos de escravos desenvolveram. Já tinham, mas isso piorou muito. Sim. Porque é como se fossem assim, os piores pesadelos dos donos de escravos se tornando realidade. E né? E era, imagina. Porque até então era assim, são revoltas pequenas e a gente controla na base da porrada. Aí do Haiti não foi uma revolta pequena e não foi controlável. Então assim, isso despertou um desespero em todo mundo. Sim. E vai despertar todas as contradições possíveis, né? Claro. Então a gente tem aqui o movimento de independência das Américas, né? O Simão Bolívar, né? E companhia, os libertadores da América, que América unida, fofa, linda, maravilhosa, mas vocês não. Exato, vocês são negros, vocês são ex-escravos, vocês são americanos, mas não é esse tipo de independência que a gente queria. Exato. Isso vai criar um mal-estar enorme. Sim, você vai ver que isso vai afetar todas as colônias que tinham escravos, né? Esse medo vai se espalhar. O Brasil, claro, falando da gente é mais fácil, mas isso se espalhou por toda a América, né? Estados Unidos também, né? Porque por mais que os Estados Unidos já fosse livre, eles ainda mantinham a escravidão, né? Então, sim, na verdade, era um medo que era muito mais parte dos donos, né? Porque a maioria dos escravos, apesar de ouvirem notícias, né? Eles não tinham noção do que realmente tinha acontecido lá, né? Então, de qualquer maneira, era algo que estava ali, aquele fantasma, né, pairando sobre a América, né, sobre os donos de escravos. Fantasma do Haiti. É bem isso. Bom, e é uma singularidade, como a gente já falou, mas acho que é importante reforçar, né? Então, depois dos Estados Unidos, é o segundo país da América, né? Mas a se libertar. A se libertar e com essa característica completamente diferente de todos os outros, né? É a primeira república negra Exato. do mundo. Do mundo, Então, é um movimento liderado por negros, por escravos, que não eram alfabetizados em sua maioria, né? Que para eles, que vai trazer sim esses elementos do iluminismo, da Revolução Francesa, porque a ideia de que não é possível lutar por liberdade sem lutar pelo fim da escravidão, né? Então você trazer essas ideias iluministas para a prática mesmo, né? Para a realidade daquele país, assim. Então o Haiti é um caso extremamente importante, né, da gente entender. É importante a gente lembrar que para um país ser reconhecido enquanto tal, ele não basta ter a autodeterminação e tal. Dizer que somos livres. Isso, somos um país independente. Tem que ser reconhecido. Isso, ele precisa do reconhecimento internacional. Das outras, né? Ele precisa disso. Isso, desde que as nações existem, isso faz parte do trâmite. Tanto que o Brasil, para ser reconhecido, teve que ter a anuência de Portugal, da Inglaterra. Os Estados Unidos veio correndo reconhecer a nossa independência. Então, os haitianos não.
Ninguém reconheceu a independência dos caras. Ninguém. Eles ficaram abandonados. Cortaram relações comerciais. Isso. Que a hora que os caras pararam de ganhar dinheiro em cima dos outros é porque tem um motivo muito grande, né? Então os caras cortaram relações comerciais com o Haiti. Então eles foram simplesmente ignorados. Eles foram jogados num canto, né? E tentado apagar mesmo, né? Então assim, eles conquistaram, né, essa de uma forma tão brava, tão heróica, tão corajosa, essa independência, mas ao mesmo tempo começa ali também uma outra história, um outro problema, né, como a gente já falou, que reflete até os dias atuais, né. Bom, pessoal, então é isso, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, né. Deixem aí seus comentários, suas contribuições, suas perguntas. Suas dúvidas. Caso a gente tenha falado alguma merda, também, né? Você pode comentar. Isso. Sempre é possível, né? Exato. É verdade. Apesar de que a gente se esforça. Tanto que a gente vai colocar aqui, né, as referências, todos os autores que a gente consultou, os textos que a gente usou para embasar esse debate, mas sempre pode ter passado alguma coisa, né, que a gente possa ter... não falado. No calor do momento, né? Exatamente. Que aqui é pesquisa, Rogerinho. Tudo aqui é embasado, a gente, ó. Eu vou colocar os links aqui para vocês acompanharem, leiam. São textos muito bons, né? E é isso. É isso. Né? Até a próxima. Tchau, tchau.